Muito bem, vamos começar aqui a apresentação da cadeira. Cumprimentar a professora e os demais colegas. E o assunto que eu peguei hoje para apresentar é o Sistema Público de Escrituração Digital, SPED Contábil, Fiscal e o EFD Contribuições. Bom, primeiro em relação ao que seria o SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital. O Sistema Público de Escrituração Digital é um agrupamento de programas e funções que permitem aos usuários maior facilidade na elaboração e entrega de suas obrigações acessórias e fiscais. É um software desenvolvido pela Receita Federal, onde as empresas transmitem suas informações. O SPED é uma iniciativa da União de modernizar a entrega e cumprimento de obrigações acessórias, substituindo as declarações em papel físico por declarações digitais. Foi instituído pelo Decreto número 6.022, de 22 de janeiro de 2007. Bom, nesse primeiro parágrafo, eu deixei escrito ali, e eu queria colocar ali que, em relação a ser um agrupamento de programas e funções. O que isso significa? Significa que, deixa eu passar para a próxima tela aqui, aí consigo explicar melhor. O SPED, ele é todo um conjunto de funções e programas para prestar informações ali para a Receita Federal, né? Então o sistema SPED é todos esses recursos aqui, ó, a NFE, que é a nota fiscal eletrônica, o MDF, ESD, EFD, o CTE, que é o conhecimento de transporte, esse EFD, ENF, eu não sei muito bem o que é. Aí tem o contribuições, que é relativo a PIS/COFINS e demais contribuições para a Seguridade Social. O E-Social, que é uma aplicação mais recente, que está entrando aí no mercado. A ECF e a NFSE, né? É a nota fiscal de serviço daí, eletrônica. Então, ele é todo um conjunto de aplicações, né? E aí, o assunto específico da aula, dessa apresentação, seria o ESD, que é a Escrita Contábil Digital, o EFD, Contribuições, e o ECF, que é a Escrita Contábil Fiscal, tá? Eu deixei esse sublinhadinho aqui meio enfeitado de vermelho ali, que são os assuntos, especificamente os assuntos, tá? Eles estão dentro, eles são parte integrante do sistema SPED, tá? A escrita contábil digital ali, a ESD, ela é a substituta dos livros contábeis tradicionais. É nesse programa que a gente vai apresentar o balanço, as demonstrações contábeis, enfim, notas explicativas, tudo ali, tá? O diário, razão, os livros contábeis tradicionais. O EFD Contribuições, daí é a escrita fiscal digital, é onde a gente apresenta as operações relativas à base de cálculo do PIS/COFINS e demais contribuições para a Seguridade Social. E o ECF, daí é a escrituração contábil fiscal, daí, que é relativa às operações que vão constituir a base de cálculo do imposto de renda. Tá? Nesse caso aqui, se a empresa for do lucro real, ali vai constar o LALUR, os livros do LALUR, enfim, né? Toda essa questão aí. Tá? Aí voltando aqui, ó, tem o artigo 2, que eu também coloquei na apresentação, o artigo 2 do decreto 6.022 de janeiro de 2007, tá? Ele dá mais ou menos uma conceituação ali para nós, tá? Um conceito ali para nós. Diz assim: o SPED é um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas. Então, com essa definição, a gente consegue perceber que a gente não simplesmente entrega, tem mais funções o SPED, né? O SPED ele tem mais funções. E principalmente eu destaco a função de validação, né, das informações. Onde o programa aponta, né, o que está errado entre as informações, o que não está batendo ali, e a gente corrige, tá? Bom, seguindo aqui então, na parte de como funciona, tá? O SPED funciona através de programas de software específicos. ECD, ECF e EFD Contribuições são programas individuais independentes que precisam ser baixados no site da Receita Federal. Então, de novo, aqui usando a imagem, tá? O ESD aqui, ele é um programa separado, a gente baixa um programa para ele. O EFD Contribuições também é um programa separado e o ECF também é um programa separado. Então, eles são independentes ali, tá?
Porém, assim, tem que se comentar que os três programas eles funcionam com praticamente a mesma lógica de separação de informações por blocos e o mesmo layout, tá? Vai mudar só os nomes e as informações ali dos blocos, tá? Por exemplo, aqui nessa imagem à direita, eu deixei aqui, um exemplo aqui, se vocês perceberem aqui, o título de cima é o EFD ICMS IPI, tá? Mas essa imagem é válida também para o ECD, ECF e EFD, porque eles é praticamente o mesmo layout e essa mesma lógica aqui embaixo, aqui, ó, nessa parte de baixo onde aparece o SPED, escrituração fiscal digital e tal. Aí aqui, ó, se vocês perceberem, tem aqui a abertura de escrituração, bloco 0. Então aqui é um bloco onde a gente adiciona várias informações relativas à abertura da escrituração. Aqui nessa parte mais de baixo, aqui, ó, documentos fiscais, entrada de aquisição, que é o bloco C. Não apareceu aqui o título, mas eu sei que esse aqui é o bloco C. Tá? Aqui apurações do bloco E, ICMS ativo permanente do SIAP, é outro bloco. Inventário físico, bloco H. Produção de estoque, bloco K. E informações gerais, bloco 1. Então, cada bloco aqui, né, a gente clica aqui e abrir mais alguns campos e a gente vai adicionando as informações ali. Então é dessa forma que funciona, tá? Então ali, para preencher essas informações nesses blocos, tem duas maneiras de produzir o arquivo, tá? A gente pode construir o arquivo do zero, preenchendo manualmente as informações dos campos dentro do próprio programa. Isso é menos comum, porque dá bastante trabalho. E a gente pode fazer da outra maneira, que é produzir o arquivo num programa externo, que geralmente é um ERP, e aí só importar esse arquivo para dentro do programa do SPED, e aí fazer a validação, tá? E essa é uma técnica mais comum, porque dá muito trabalho mesmo preencher as informações manualmente. Eu mesmo não conheço empresa que faça isso, mas enfim. O arquivo entregue nesses programas possui formato TXT, tá? Após finalizar o preenchimento dos campos ou importar o arquivo, o programa segue para uma tela de validação das informações. Se as informações estiverem corretas, pode-se assinar digitalmente o arquivo através do certificado digital e aí enviar para a Receita Federal. Tá? Mas assim, outra coisa também, é difícil, depois que a gente importar para dentro do SPED, é difícil dar 100% certas as informações. Sempre tem alguma coisa para validar, e aí o programa aponta os erros e a gente tem que corrigir, né, as informações ali. Tá? Agora, em relação à utilização prática. O SPED é um sistema utilizado principalmente no setor fiscal da empresa, por seu objetivo principal e a maioria dos seus programas estarem associados às rotinas fiscais. Mas, com certeza, considerando os desdobramentos desse sistema, o departamento contábil também se utiliza dele e, frequentemente, o setor de TI. Tá? O setor de TI é direto acionado porque não adianta, quem produz o arquivo, coloca os parâmetros ali para o ERP, né? Produzir o arquivo que vai ser importado para dentro do SPED, quem faz isso é o cara da TI, né? Então, o cara do suporte da TI, ele vai lá e, junto com alguém que vai entender um pouco de tributação, né? Contador, enfim, algum advogado tributário, ele vai organizar ali ele vai programar ali o sistema para produzir a informação que vai se adequar ao SPED, né? Aí eu coloquei ali, ó, na disciplina de Contabilidade Societária 2, o professor comentou sobre a sua época de controle em uma empresa da Bolsa de Valores. Embora ele tivesse doutorado em contabilidade e diversas contribuições dadas ao IFRS, que é o órgão internacional lá de Londres, né, mencionou que não sabia manusear o SPED e que as atribuições referentes a esse sistema ficavam sob responsabilidade do advogado tributário em parceria com o setor de TI. Né. Coloquei essa situação aqui, porque eu lembro que foi algo interessante. Eu mesmo perguntei pro professor, e ele era o professor Edilson Paulo, não sei quantos colegas tiveram a oportunidade de ter aula com ele, mas ele comentou isso e eu achei muito engraçado, porque realmente ele tinha doutorado e o cara top, assim, sabia muito de contabilidade, né, e, tipo, autoria de várias contribuições para o meio acadêmico, e ele deixou bem claro, assim, para mim, que não sabia mexer em SPED e que não fazia questão nenhuma, né. Então, interessante aí os desdobramentos que pode ter, às vezes
é mais relacionado a tributário e TI mesmo do que propriamente o contábil, né? Ele falou que era controller da empresa, enfim. Bom, e aí seguindo, né? Nos fóruns e demais comunidades de profissionais da área contábil, 2 tópicos são os mais comentados e onde se produz mais conteúdo sobre o SPED. O primeiro diz respeito a como proceder com o preenchimento de informações nos blocos de acordo com cada situação específica. O segundo diz respeito a como agir em eventuais erros apontados pelo SPED na validação do arquivo. Cada setor da economia vai ter uma maior ligação em determinado bloco. Por exemplo, o setor de combustíveis precisa preencher informações em blocos específicos que não são comuns a outros setores. Por exemplo, vamos supor um benefício fiscal ali, alguma coisa, uma redução de base de ICMS ou de PIS/COFINS, tem que informar ali, entendeu? Mas isso não vai ser comum a todos, né? Então, nesse sentido, nesses fóruns é produzido informações relativas a como proceder em cada situação específica, né? Nesse caso aí dos setores, alguém poderia perguntar lá nesse fórum, como é que eu escrituro um benefício fiscal de ICMS para setor de combustíveis? Esse tipo de coisa, né? E a indústria, por sua vez, deve dar muita atenção ao bloco K, né? E aí é outra coisa. Em relação ao estoque ali e controle do bloco K. E o outro tópico que é produzido, né, em relação à validação do arquivo. Às vezes, o sistema aponta, ele dá uma mensagem ali de erro, mas a gente não sabe o que significa esse erro, né? E não sabe nem o porquê que aconteceu aquele erro. Então a gente vai nesses fóruns ali, alguém já deve ter passado por esse problema, e aí se a gente achar a resposta ali, é uma comunidade, né? As pessoas constroem um conhecimento ali agrupado, né? Enfim. Bom, e quanto custa, né, esse sistema? O SPED é um sistema público, portanto, sua utilização não traz custo algum de mensalidade ou licença. É só baixar no site da Receita. Entretanto, devido à complexidade de se estruturar as informações nos blocos específicos de cada atividade fim e o tempo gasto para corrigir esses eventuais erros de validação dos arquivos, pode-se haver custos de capacitação humana com treinamentos necessários para manusear a ferramenta. Então, precisa ensinar a pessoa, né? Aí paga um curso para ela aprender a mexer no SPED. Também pode-se haver custos de novas contratações devido ao aumento de demanda pela prestação de informações através do software público. Caso a empresa terceirize para um escritório de contabilidade, a elaboração do SPED é cobrada como um serviço à parte, trazendo mais custos à mensalidade do serviço contratado, né? Isso também é uma política que vai depender de cada escritório para cada escritório, né? Mas eu acredito que o SPED é uma tarefa à parte ali, um serviço a mais para colocar na mensalidade, né? Então, ele é um sistema público, para baixar não custa nada, mas pode envolver custo ali pela sua implementação, né? Fazendo uma equivalência aqui com um sistema de privado, né? Um software privado, eu acredito que esses seriam os custos de implementação, tá? E agora passando em relação ao case, né, que a professora pediu. Com exceção às empresas especificadas em leis, todas as empresas enquadradas no lucro resumido ou lucro real estão obrigadas a implementar o SPED. Dessa forma, cada empresa seria um case específico, porque a implantação do SPED dependerá de vários fatores, como capacidade pessoal da empresa, estrutura de TI e conduta dos gestores em relação às obrigações fiscais. Então, tipo assim, eu meio que fiquei um pouco confuso na hora de trazer um case, porque toda empresa seria um case, né? Então seria um pouco confuso. Então, para comentar essa em relação ao case, eu trouxe 2 artigos científicos que eu encontrei, tá? E eles falam sobre a implantação do SPED sob 2 pontos de vista diferentes, tá? O primeiro artigo tem o nome de Influência dos SPEDs, Contribuições e Fiscal nas Arrecadações Tributárias dos Estados Brasileiros. É um estudo publicado no 2º Congresso, acho que deve ser a Universidade Federal de Uberlândia, não sei. Mas enfim, de contabilidade teve por objetivos analisar as influências dos SPEDs, contribuições e fiscais nas arrecadações tributárias, do PIS, da COFINS, do ICMS e IPI, dos 26 estados brasileiros do Distrito Federal. Sua pesquisa considerou o período de 2003 a 2016 e aplicou a técnica econométrica de regressão linear múltipla com dados em painel.
Essa técnica, eu não sei, vocês me perdoem, mas eu não sei o que ela é, né? Não tenho, enfim, experiência com pesquisa, assim, né, de pesquisador para entender essa técnica. Mas, enfim, foi o que eles usaram nesse estudo, né? O estudo considerou duas hipóteses: as adoções dos SPEDs, contribuições e fiscal, influenciaram nas arrecadações tributárias dos estados brasileiros, e a segunda hipótese é: as influências dos SPEDs, contribuições e fiscal conduziram ao aumento da arrecadação tributária nos estados brasileiros. Embora os resultados tenham concluído que o SPED influenciou positivamente a arrecadação tributária nos estados, mostrando-se como ferramenta para limitar a evasão fiscal, as duas hipóteses, apesar disso, as duas hipóteses foram rejeitadas, né? Então, enfim, foram rejeitadas. Bom, o segundo artigo que eu trouxe para comentar o case tem o nome de Os Impactos da Implantação do SPED nos Recursos Organizacionais das Empresas. Ele foi publicado na revista eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis e Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos da FEA, né? Que a FEA é lá da USP, né? Faculdade de Economia e Administração da USP. Bom, esse artigo teve por objetivo analisar os efeitos de implantação do SPED nos recursos organizacionais das empresas, segundo a percepção dos gestores. Então, o primeiro artigo foi relativo mais à área pública, né? E esse aqui foi mais sobre a implantação mesmo, tem mais a ver com a implantação mesmo do SPED nas empresas, né? Foi uma pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa e sua amostra final foi de 3 empresas. A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas utilizando um questionário semi-estruturado adaptado de Albert. Tá? Após a apresentação das empresas e análise dos dados, foi detectado a necessidade de investimento em capacitação de funcionários e sistemas especializados em processos de informações contábeis e fiscais. Também houve mudança nas rotinas profissionais das áreas afetadas devido à inclusão de trabalhos e funções antes não contempladas. Identificou-se também que os principais impactos nos recursos organizacionais decorrem do aumento das despesas administrativas, financeiras e operacionais, contradizendo uma das premissas do governo com o projeto SPED de reduzir o custo das empresas. Então, isso é um detalhe interessante, né? O governo fala que vai reduzir despesa, mas acaba lançando um negócio muito complexo e que só traz mais custos, enfim, né? Apesar disso, os gestores relataram que o SPED contribuiu para racionalizar e unificar as obrigações acessórias, melhoria na qualidade da informação, né, eu acredito, detalhamento e rapidez na geração de informações fiscais e aperfeiçoar o combate à sonegação. Tá? Então, bom, nesse sentido é que o governo, quando lançou o SPED, ele relatou uma série de benefícios e esses 2 artigos, eles encontraram realmente os objetivos aqui, os resultados. Tá? Aqui no primeiro artigo, as 2 hipóteses foram rejeitadas, mas uma influência positiva como uma ferramenta de limitar a evasão fiscal foi identificada no SPED, né? E isso era uma coisa que era o objetivo do SPED lá atrás, quando foi lançado em 2007, né? Até se consultar informações no site da Receita, vocês podem ver isso. E aqui no segundo artigo, os gestores relataram que, apesar dos custos a mais pela complexidade das informações, eles conseguiram racionalizar e unificar as obrigações acessórias, melhorando a qualidade e o detalhamento e a rapidez na geração de informações fiscais. Mas, claro, eu acredito que o grande avanço que o SPED traz é a questão de não precisar utilizar o papel, né? A gente não precisa mais guardar livro, escrever o livro, entendeu? Eu acho que daria muito mais trabalho, né? E o arquivo ele vem já pronto pelo sistema ERP, a gente só valida ele, né? E fora que tinha os custos algumas empresas terceirizavam a função de guardar os livros para outras empresas, né? Então também tinha esses custos. O Estado também relata, eu lembro que eu li no site da Receita, ele relata que o custo de precisar mandar um auditor lá na empresa, lá específica, lá do Estado tal, também não precisa mais, porque o auditor recebe as informações direto na Receita Federal, né? Apresentadas direto na Receita Federal, então também não tem esse custo de deslocamento dele, né? Enfim,
essa questão do digital aí, eu acredito que seja o maior avanço, né, trazido pelo o SPED. Bom, então era isso, agradeço a oportunidade, espero que eu tenha conseguido contribuir. Acho que me passei um pouquinho no tempo, mas é um tema que é difícil tratar em 10 minutos. Mas enfim, obrigado a todos e até a próxima.